está acontecendo aqui, gente, com o Instagram? Agora sim. Agora sim. Boa noite, Irani. E Ana Luísa. Tamo junto, sim, meu querido. Sempre. Boa noite, Kátia. Ei, Ju. Tudo bom? Ei, Ana Lúcia. Ei, Papatigri. Papati Pegueu, sei lá. Ei, Luciana. Jane Kuhn, ou Jane Kuhn. A Uliceia. Patrícia. Ei, Patrícia. Então, estamos aqui no Bichinho, esse lugar muito legal aqui no município de Prados, também fica perto da cidade de Tiradentes. Estamos aqui na pousada da oficina, a pousada de uma amiga muito querida, a Patrícia Casa Santa, que está prestando aí mais uma vez o piano e o espaço para a gente poder se encontrar, né? E a internet também, claro que é muito importante. Ei, Paula Durso, tudo bom, querida? Bom te ver. Rafael. E então, assim, hoje realmente me veio com muita clareza o assunto que estava me movendo, assim, para poder falar, né? Além de tocar o piano, claro. Mas eu gostaria de falar sobre esse tema que é relacionamentos, pais e filhos e casais, né? Pelo olhar sistêmico. Sistêmico é natureza, né? Movimento da natureza, que foi muito bem estudado e observado pelo alemão Bert Hellinger, lá que eu sempre gosto de falar assim, que ele colocou a cereja no bolo das constelações, né? Porque não foi ele que criou as constelações, né? Ele levou as constelações para uma instância mais ampla ainda e escreveu muito sobre todos esses temas aí da vida humana, né? Nos livros dele. Então, falando em relacionamentos, né, a gente não tem como falar sobre isso sem a gente se remeter à relação com os pais. Né? Primeiro, os pais biológicos, porque muitas pessoas não puderam ter a continuidade, né, com os pais biológicos, os casos de adoção e outros, né? Mas os pais biológicos são os pais que passaram a vida adiante para aquele filho ou aquela filha. Né? Como a gente pensar, tudo é energia. Né? Então, você pode chamar do que for, né? Mas você é uma carga de energia que está aí nesse infinito, por algum motivo, não sei qual, mas você teve ressonância com aquele homem e aquela mulher, com a carga que estava com aquele homem e com aquela mulher, que também trazem os pais deles, né? O nosso corpo, biologicamente falando, 50% o pai e a mãe, e as cargas também que a gente recebe junto com isso, né? A frequência de energia. Então você teve ressonância com aquele pai e com aquela mãe. E eles são
como o Bert Hellinger fala, né, sempre nas falas sistêmicas lá, são os pais certos para cada um de nós. Significa que só aquele pai e aquela mãe, só aquele homem e aquela mulher poderiam ser os seus pais biológicos, né? Como função de pai e mãe, outras pessoas poderiam fazer essa função, mas os pais, transmitir a vida, só os pais poderiam fazer, de fato. Então você entrou ali através daquele homem, daquela mulher, eles foram tomados naquele momento por uma força maior, né? Também não sei porquê. E a vida se fez presente ali através de cada um de nós. Então a gente pensando nesse processo, então é reconhecer e validar que aquele pai e aquela mãe, aquele homem e aquela mulher, eles prestaram o maior serviço à vida, porque passaram a vida adiante. Como eles foram depois, como pai e mãe, como funções de pai e mãe, da responsabilidade deles, enfim, mas só eles poderiam de fato passar, transmitir a vida. Então, quando a gente valida isso, né, a gente está dando a importância devida a esse fenômeno que é a vida, né, que se manifestou ali. E a esse pai e essa mãe, que são a nossa fonte. Né? Foram deles que a gente recebeu esse corpício, do jeito que ele veio. Claro, também tem os conteúdos aí dos avós, bisavós, da ancestralidade. Mas diretamente o pai e a mãe. E aí você, no útero da sua mãe, você é a prova viva de que houve a prosperidade ali, né? Que a vida pôde prosperar com as condições que eram possíveis ali. Algumas gravidezes foram mais conturbadas, outras mais tranquilas, alguns partos mais complicados, outros mais serenos, mais tranquilos, né? E aí esse tempo que cada um de nós passou no útero sendo gestado é uma relação totalmente simbiótica com a mãe. Simbiótica ou simbiose é um lugar comum, né? É como ocupar o mesmo lugar, vida em comum. Então não existe uma distinção para aquele feto que está se desenvolvendo, aquele bebezinho que está se desenvolvendo, não existe uma distinção para ele, não tem consciência da individualidade ali, né? E a mãe estava ali disponível com o que ela tinha, exatamente como ela era ou como ela estava naquele momento. Ela estava disponível, amorosa, feliz, tranquila, ou ela estava preocupada, triste, se sentindo solitária, com medo, né? Muitas vezes até pensando em abandonar a gravidez, enfim. Coisas que podem acontecer nos processos de cada mãe, né? Então, é importante a gente ter esse olhar, porque muita coisa começa aí, né? Muita coisa teve um início aí nessa relação simbiótica com a mãe. E quando aquela criança, aquele ser que está se desenvolvendo ali, ele precisa de vincular, né? Quando a gente fala vínculo, é carga de energia mesmo. Precisa de ter esse vínculo com a mãe para ela continuar o processo da gravidez. Senão ela vai embora, né? Se não tiver essa carga, esse vínculo. O primeiro vínculo que houve
foi com o sistema familiar. Quando você entrou ali através daquele pai, daquela mãe, o primeiro vínculo que se estabeleceu através dessa ressonância, dessa carga, não foi nem com a mãe nem com o pai diretamente, foi com o sistema como um todo. Né? Tudo que estava ali no iCloud do sistema, as informações, as cargas, você teve ressonância com isso. Então, você se vinculou com a sua mãe com o que ela tinha disponível. E foi com isso que foi possível você chegar até o final dessa etapa, né, que foi a gravidez. Então, muitos conteúdos ali que eram da sua mãe, que estavam presentes nela, e muitas vezes já eram até da avó também, né, com que ela se vinculou lá na infância, isso fica tudo misturado. Então, é como se ali a gente já começasse a fazer um tanto de downloads, né, desses conteúdos que estão vibrando com a mãe, principalmente, né? E claro que com o pai também. Mas com a mãe, nesse momento, tem muito mais presença, né? Porque você está numa relação simbiótica com a mãe, não é com o pai. Então, é como se a gente olhar e falar assim, como foi possível para essa criança, para esse bebê, diferenciar o que estava dentro do que estava fora? Né? Como foi esse movimento aí da gestação, da gravidez? Foi tranquilo? Tinha um amor disponível ali? Ou tinha muito medo, os traumas da mãe? Então isso está tudo no nosso corpo, né? Porque o nosso corpo está ali 24 horas por dia como uma câmera, filmando tudo, percebendo tudo e gravando tudo. E o movimento ali é o quê? É sobrevivência, não é verdade? Se você olhar uma mulher grávida, quem é mãe aí sabe disso, né? É um movimento quase que totalmente voltado para a sobrevivência. Os cuidados que exigem, né? O acompanhamento, né? O quanto aquilo toma a vida de uma mãe. E para quê? Para a criança sobreviver. Depois vem o parto, né? Que é um momento também muito marcante, claro, porque é uma morte de alguma forma, né? Você sai de um estado, vai para outro. E então, esse momento também do parto, né? Como foi o parto e como você foi olhado, como foi recebido, né, pela sua mãe, se ela tinha o peito para você, o leite, o calor, o afeto, né, quem mais estava próximo, enfim. E continua a relação simbiótica com a mãe, a vida em comum. Né? A criança não tem autonomia nenhuma, é totalmente dependente da mãe para sobreviver. Né? O pai, muitas vezes, quando ele está presente, ele está ali também fazendo alguma função, cooperando com a mãe, mas ele, de fato, pouco pode fazer pela criança, né? Tendo em vista a mãe. A Sandra está dizendo aqui, o momento da concepção também diz muito sobre nós. Ah, com certeza. Com certeza, Sandra. Boa. A concepção, como estavam esses pais naquele momento, né? Bom, parece que isso, de fato, também tem uma importância aí. E obrigado por ter trazido isso, viu, Sandrinha? Então, seguindo nessa relação simbiótica, a criança vai aos poucos desenvolvendo uma autonomia, né? E aprendendo ali naquela troca com a mãe, né?
quando ela tem essas necessidades simbióticas, né, que são chamadas de necessidades simbióticas da criança, que fazem parte dessa simbiose, o olhar da mãe, a presença da mãe, né, o calor da mãe, até para medir a temperatura do corpo, os batimentos cardíacos, né, a criança precisa da presença da mãe. E qualquer situação onde ameaça a sobrevivência pode traumatizar essa criança, né? Pode causar algum dano à psique dessa criança. E dificilmente, né, todos nós passamos ilesos por essa fase, né? Acho que cada um de nós traz algum trauma. Às vezes a mãe teve que ficar hospitalizada e a criança ficou sem a presença da mãe. Às vezes a mãe viajou com o pai, deixou a criança, o bebezinho com a avó, e a criança, sentindo a falta da mãe, entendeu que não ia sobreviver. Então isso vem o que a gente chama de trauma, que é a cisão da personalidade, né? Há uma divisão psíquica para que uma parte, que a gente chama a parte saudável, né? Quem fala muito bem sobre isso e é uma referência para nós terapeutas, né, que trabalhamos com as constelações, enfim, é o Franz Ruppert, um alemão, Franz Ruppert, que tem um livro que se chama Simbiose e Autonomia nos Relacionamentos. Vale a pena ler para quem se interessa, muito legal. Então, os processos de traumatização, eles podem ter começado, quer dizer, certamente eles começaram muito cedo, né? E os traumas seguintes certamente aconteceram porque já havia um precedente, ou seja, lá no início, na primeira infância, já houve uma traumatização. Então, como foi essa relação com essa mãe? Como essa mãe olhava para esse pai, se ele estava presente ou se ele estava ausente? Como ficou essa lacuna, né, para a criança, à medida que ela foi crescendo e percebendo, né, por comparação também, que havia uma diferença ali, talvez porque o pai não estava presente, mas o coleguinha tinha o pai, enfim. Então, nos vinculamos com o sistema familiar, nos vinculamos com a mãe, com o pai, quando ele estava presente, né? Com a família ali, os irmãos, se tinham, as pessoas mais próximas. Depois a escola, a gente também criou vínculos com a escola, com a religião, com a cultura, né, do lugar onde a gente vive. Então esses vínculos, que realmente são cargas de energia, eles eles exercem uma força muito grande em nós. Por quê? São com esses vínculos que nós temos o movimento do pertencimento. A criança, ela tem um olhar, ela tem uma monotropia, né? Um olhar direcionado para a mãe. Isso é uma questão biológica, porque é com a mãe que ela vai sobreviver. E a necessidade de pertencer, né, à mãe. Então, muitas vezes a mãe olhou para aquela criança ali com reprovação por alguma coisa que aconteceu com a criança, que ela fez, deixou o pão cair com a manteiga virada no chão, né? Então, coisas assim, a criança já percebia que ela corria algum risco de não ter o amor da mãe, né? E é nesse movimento que começa muitas vezes essa coisa até de uma mentira, né, para a gente poder não perder a inocência, para a gente manter a inocência, né? Às vezes um irmão fala, foi culpa dele, foi ele que fez, com medo de perder o amor da mãe e do pai. E aí a gente vai levando essas dinâmicas vida fora. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Bert Hellinger, ele fala sempre dessa questão.
você olha para uma criança que nasceu ali naquele lugar através daqueles pais, ela está vinculada a um sistema familiar, a uma cultura, a valores, né? A história daquela família. E está tudo certo. Significa que a vida foi possível a vida se manifestar ali naquelas condições. E você olha para uma outra criança também, que tem esses vínculos, que tem outras situações, outros valores, vinculada a outros valores, enfim. Então, não existe uma melhor que a outra. No entanto, na nossa cultura, né, no nosso modus vivendi aí, como a gente está acostumado, né, já dos idos da humanidade, sempre tem aquela coisa assim, não, a minha cultura, a minha família, os meus valores são melhores do que os seus. Então, isso é uma exclusão, porque é como se você estivesse dizendo para essa inteligência maior aí, que, né, esse mistério, falou, vocês são incompetentes, né? Como que vocês puderam fazer alguém tão ruim sendo eu tão bom, ou a minha família tão boa? Por isso vem sempre tem aquele ditado, né? Acontece nas melhores famílias, né? Como se uma família fosse melhor que a outra, porque num aspecto ela é mais bem organizada do que a outra, mas se você for ver, tanto em uma quanto em outra, existem aspectos aí que estão muito desequilibrados. Por isso vem as relações, né? A gente se atrai por alguém que possa trazer algo para complementar aquilo que está me faltando, né? E então, quando a gente valida nossos pais, valida a vida como ela pôde se manifestar através de nós, isso nos conecta com uma força muito grande. Porque isso não é uma coisa assim feita em laboratório, né? Não, vamos ligar uma chavinha com a outra e vai nascer, vai fecundar o óvulo, enfim. Tem uma força aí que ela está muito além do controle humano. Né? E quando a gente começa a olhar para esses vínculos, né, e para essa necessidade de pertencimento ao nosso grupo, estar de acordo com o nosso grupo, a gente começa a ver essas identificações. Né? Ou seja, se lá no meu grupo, na minha família, eu me sentia um peixe fora d'água, uma ovelha negra, alguém muito diferente, eu me senti culpado. Né? Culpado no sentido assim, o que é a culpa? Quando eu sinto que eu faço coisas que colocam em risco o meu pertencimento. Aí vem a culpa. A possibilidade de perder o amor daquelas pessoas com quem eu sou vinculado, né? Então é o que o Bert Hellinger chama lá da boa consciência, né? Todo mundo quer ter a consciência limpa, né? É tão lindo quando você vê alguém e fala assim, não, eu não tenho nada com isso, eu não fiz nada, isso é você, a minha consciência está limpa. Quer dizer, situações que envolvem a pessoa, mas ela não quer perder a inocência de também falar, poxa, se aconteceu comigo, é porque tem uma ressonância minha com isso, né? Tem uma parte minha que está aí envolvida nisso. Então esses movimentos são movimentos realmente da criança, de necessidade de pertencer, de se manter inocente. Quando a gente vai olhando para isso, né, agora que a gente é crescidinho, tem um companheiro, uma companheira, a gente começa a ver a reciprocidade que existe nesses movimentos, né? Então a gente começa olhando para isso e sentindo isso em nós, no nosso corpo, se expondo a isso, e o que vai aparecendo, né? Isso vai assumindo como se fosse uma nova frequência mesmo em nós. Porque há um entendimento aí e há um reequilíbrio. O Tarso Firassi, que é um dos fundadores do Imensa Vida, do Instituto Imensa Vida, e eu sou
professor lá no Instituto, né, desde 2014 ou 2015, agora já tem tanto tempo que eu não estou me lembrando. Ele traz algo muito interessante, ele chama dos afetos invertidos, né? É como se tivesse havido uma troca de polaridade em cada um. Quer dizer, cada um de nós, se você pode ver lá no Tao, né, no taoísmo, que trouxe essa ideia do yin yang, né, que é aquele desenho lá dos dois feijõezinhos assim. Então, você tem sempre as polaridades no universo. É isso que traz o movimento. Senão seria tudo estático, né? Se fosse tudo só positivo ou tudo só negativo, não ia ter nenhum movimento. Ia ser tudo parado. Então, cada um de nós tem uma porção feminina e uma porção masculina. E tem algo aí que é a nossa essência, que é a singularidade, né? Que não é nem o pai nem a mãe, é algo que é só a singularidade, aquela pessoa. Mas como vamos nos vinculando desde tão cedo a esses conteúdos, né, que estão com os nossos pais, na família, na sociedade, enfim, vamos criando muitas máscaras, né, e na tentativa de manter o pertencimento, os vínculos. Então, a gente, de fato, vai percebendo que o quanto a gente se afastou dessa singularidade para sobreviver. É como se houvesse ali um manual de sobrevivência naquela família, naquele grupo, e o que está associado a assuntos, né, de tão importantes da vida, amor, afetividade, sexo, dinheiro, trabalho, isso exerce uma força muito grande na pessoa, por força desses vínculos e de se manter inocente dentro desse grupo e de continuar com a sensação de estar garantindo o pertencimento a esse grupo. Quando a gente vai percebendo isso, a gente vai voltando mais para essa essência, vai ficando mais perto dessa essência. E aí a gente também vai olhando para as outras pessoas, né? E elas vão refletindo para nós o que já está também, de alguma forma, ressignificado aqui dentro. Então é como a gente pudesse olhar também para as outras pessoas e ver mais delas. Quanto mais eu vejo de mim, mais eu posso ver do outro. Mas se eu não vejo, ou se eu não quero ver para além dessas máscaras, o outro vai projetar para mim também essas máscaras que estão em mim. Então eu não posso ver também o outro como ele é e concordar com o outro como ele é. Primeiro eu preciso concordar com os meus pais como eles são. Aí eu estou validando as minhas duas metades aqui no meu corpo. E concordar comigo como eu sou. E aí eu posso concordar também, tem mais chance de concordar com a vida como ela é, né? Sem querer transferir a responsabilidade por algo que não está de acordo com o que eu gostaria para outras pessoas. Bom, estão me falando que o som está muito baixo. Vou falar um pouco mais alto aqui no Facebook, tá bom? Vou chegar um pouquinho mais perto. Se tiver melhorado, me fala aí, tá bom? Então, esse momento, né, da primeira infância, o que houve, como foi essa trajetória, a biografia dessa pessoa e o que marcou essa pessoa, isso vai estar refletido inevitavelmente nos relacionamentos que essa pessoa foi estabelecendo na vida, né? Os relacionamentos afetivos principalmente. Claro que trabalho, né, dinheiro, sexo, tudo está envolvido nisso.
Mas se você olhar um relacionamento, né, que é algo complexo ali, o Bert Hellinger fala assim, quando uma pessoa se casa com outro, ela tem um relacionamento, né, ela deveria estar deixando os pais para trás, né? Ou seja, tomar os pais, concordar com o que recebeu, validar tudo, para ela poder seguir adiante com um parceiro que vem de um sistema diferente, de uma família diferente, que também deveria ter tomado os seus pais para eles construírem algo novo, né? A partir deles. Mas esse tomar pai e mãe, ele também tem um efeito estranho, né? Assim, o próprio Bert fala isso, que é a separação. Quando a gente fala separação, não é exclusão. Separação significa, nesse caso, que eu deixo os meus pais, aqueles valores, né, com os quais eu me vinculei ali naquele sistema, naquele grupo, e encontro outra pessoa também que deixa um tanto desses valores, né, para que haja espaço para ser algo deles. Mas acontece que quantos de nós, né, quantas pessoas ainda, inconsciente mesmo, ainda tem essas carências emocionais e essas necessidades aí que não foram satisfeitas na infância, que tiveram que ficar guardadas em algum lugar, porque foi assim que foi possível sobreviver ali, né? E o parceiro ou a parceira, obviamente que na sua imagem interna, ele vai refletir para você o que está faltando, né? Ele vai estar te mostrando, escancarando para você o que falta a você ainda, o que é que você ainda não se resolveu com aquilo, né? E naturalmente vamos projetar no parceiro a possibilidade dele nos dar aquilo que não recebemos dos nossos pais. Gente, isso acontece na grande maioria dos relacionamentos, né? Acho que só seria possível a gente estar numa outra etapa quando a humanidade inteira tivesse já bem resolvida com isso, né? E, de fato, são essas cargas aí que estão... Quer dizer, cada um tem uma carga e ressona com o outro e tem aquela atração, né? Quer dizer, quanto mais um tem o que o outro precisa, mais forte é a atração entre duas pessoas. Ainda que seja uma relação pautada na violência, né? Mas quanto mais um tem o que o outro precisa, mais forte vai ser aquela atração. E então, esse olhar precisa passar pelas relações com os pais, né? Para a gente poder estar de igual para igual com alguém, de estar de fato com um espaço aqui aberto para vivenciar algo novo com alguém e para que haja amor mesmo, né? Amor não é afeto que a gente está falando, amor é isso que está vivo nas pessoas, né? Que não tem explicação, é vivo. Então, para isso, é muito importante que a gente possa olhar para essa relação com os pais, para essa criança que está em cada um de nós e com as suas feridas, né? E cada um cuidar dessa criança. Porque se você não cuidar da sua criança, primeiro você vai querer que o seu parceiro ou a sua parceira cuide da sua criança, como se ele fosse o seu pai ou sua mãe. Ou os seus filhos vão cuidar da sua criança, porque eles percebendo que há uma carência emocional grande em você, como crianças e como os pequenos diante de você, até por uma necessidade de sobreviver e, poxa, eu preciso fazer alguma coisa por isso. Inconscientemente, eles vão tomando esse lugar. A gente vê isso muito nas constelações, né? É quase a gente falar que isso é quase que básico das constelações, esses movimentos de retomar o lugar, né? A criança retomar o seu lugar só de filho, ou a pessoa retomar o lugar de filho.
Então, assim, parece que os relacionamentos vão ganhando um outro lugar e vai abrindo espaço para que a gente possa viver relacionamentos que a gente talvez que a gente jamais tenha imaginado viver, né? Que já não estão mais ligados a esses conteúdos lá com a família, com os pais. Então, onde não tem mais a criança ferida, onde a gente pode cuidar dessa criança ferida, onde não há medo mais, né, de que não vá sobreviver, há espaço para o amor nesse lugar. Mas aonde ainda tem medo, né, eu tenho medo que me invada, eu tenho medo que faça isso comigo, enfim. Nesse lugar, ainda não tem espaço para essa força viva eclodir né, e fluir. E eu estou falando tudo isso, gente, eu sou professor lá do Instituto Imensa Vida há um bom tempo, o tema que eu mais lecionei foi relacionamentos, e eu não estou falando assim, olha, eu sou um exemplo disso, entende? O próprio Tarso sempre disse assim, a gente vai ensinar aquilo que a gente está precisando mais aprender, né? Com certeza, eu venho aprendendo muito com isso e tem muito para aprender. E o que eu estou falando aqui é o que eu já observei, o que eu li, o que eu processei de alguma forma, ressignifiquei e compartilhando com vocês aqui, né? E, claro, eu estou compartilhando muita coisa do Bert Hellinger, que trouxe esse assunto, elaborou tanto para a gente poder, né, quer dizer, facilitou a gente poder entender e introjetar isso, né? Mas quando isso passa por mim e também mexe com os meus processos, e eu falo, quer dizer, eu estou aprendendo, me ouvindo, e eu estou falando de algo que tem consistência, né? Porque já está passando no meu processo. Bom, a gente não tem tanto tempo, né? E chegou a hora do piano. Então, para quinta-feira, já que hoje a gente falou tanto da questão aí dos relacionamentos pais e filhos, na quinta-feira eu gostaria de retomar isso e falar mais dos relacionamentos entre casais, né? Entre duas pessoas crescidinhas. Tá bom? Então agora todo mundo aí que já tiver com seu copo d'água, eu mesmo esqueci o meu, tô até com sede aqui que eu falei pra caramba, mas tá bom. É só o tempinho aqui, tá, gente? De eu ligar o gravador e a gente entra no piano essencial. O som baixou novamente. Ai, meu Deus. Eu acho que esse telefone que eu uso pro... Eu acho não, eu já sei que esse telefone que eu uso pro Facebook precisa trocar o microfone dele, o alto-falante dele, tá? Nós vamos chegar lá.
tava com medo de que o tempo tivesse já acabando. Ainda temos alguns poucos minutinhos aqui, né? Bom, gente, no finalzinho aqui teve essa musiquinha aqui bem de ninar, né? Senti a criança bem aconchegada. Espero que vocês também. E é isso. Esse movimento de retomar o contato com a natureza, que é, acho que o que o olhar sistêmico nos traz mais precioso, né? Se é que tem algo mais precioso, acho que tudo é muito precioso. Mas olhar para esse olhar para cada um, nesse movimento do que é natural, que é da natureza, parece que traz mais leveza mesmo e a gente vai ficando com a carga que é mais apropriada para o nosso tempo, né? O tempo que a gente nasceu, para o nosso movimento. E são muitas coisas para falar, né? Acho que hoje eu até falei muita coisa aqui, mais do que eu geralmente falo. Mas eu realmente me senti... Acho que eu tô com muita saudade da aula também, sabe? De estar em contato com os grupos, assim, nesse trabalho que vem fazendo parte da minha vida há alguns anos, né? Então, foi muito bom, me senti muito bem de estar aqui nessa troca com vocês. Espero que tenha sido bom, que tenha acrescentado algo, tenha sido útil. Para mim foi muito. E... Bom, é isso. Acho que é o essencial desse momento agora, do que a gente pode olhar. E lembrando que esse movimento, né, esse trabalho, podemos chamar assim, que é um trabalho com cada um mesmo, né, é um trabalho para a vida toda. A gente pode fazer constelações, se expor a constelações, e que é muito bom, né, aquilo que realmente, algo que está incomodando, que a gente quer ter um olhar para além do conhecido, para abrir espaço para o novo se manifestar, né? Mas é um trabalho, de fato, para a vida toda. Eu sinto que cada vez que a gente vai trabalhando, vai se expondo, muitas coisas se movimentam, né? Umas levam mais tempo para assentar, né, num lugar mais não é confortável, mas um lugar mais talvez compatível mesmo. Outras levam menos tempo, outras levam mais tempo. Talvez algumas vão levar uma vida inteira e talvez numa existência de fato é só uma semente que foi plantada e germinou, mas tem muito para crescer, não é? Mas o essencial é o movimento, né? É estar nesse movimento. Eu acredito nisso. Então é isso, gente. Agradeço muito a presença de vocês e pelo carinho também, pela disponibilidade. E que vocês tenham uma semana com boas surpresas aí, com coisas boas acontecendo, tá? Com saúde.
E é isto. Estou vendo aqui que tem várias mensagens aqui, as pessoas escrevendo. Depois eu vou ler cada uma, como eu gosto de fazer sempre depois. Eu gosto muito de ler, assim, acho muito rico isso. Vocês, quando vocês escrevem aí, assim, amplia o meu olhar também. Então é isso. A Karina Andriotti lá de Jaú. Ei, Karina, bom te ver, querida. A Cláudia Boscana, Fernanda Trombino, a Souza Cardoso, a Elaine Assis. Ei, Elaine, querida, que bom te ver. Colega também de profissão. Então é isso, o tempinho está acabando aqui. Vou deixar um beijo, aquele abraço, calor no coração. E na quinta estarei aqui, quer dizer, aqui não, certamente vou estar em Ouro Preto. E a gente dá continuidade a esse tema que eu acho que é um tema que traz muita coisa, né? Relacionamentos. E muita gente a fim de olhar para isso, né? Inclusive eu. Aprender cada vez mais e realmente isso ir assumindo um lugar na nossa vida, né? Beijo, gente. Até quinta, até a próxima.